Tá. Boa tarde, gente. Bom dia, na verdade, boa tarde agora, meio-dia. Estou gravando esse vídeo dia 3/1/2026. É a quarta leitura que eu vou postar. Dessa vez com melhor qualidade de som, porque eu descobri como configurar aqui, e melhor qualidade de imagem, porque eu virei a câmera ao meu favor, tá? Eu tava aqui, gente, falando sozinho, que eu faço as leituras sem camisa, gente, automaticamente. Primeiro tá um calor, eu tô em Guarapari, no Espírito Santo. Eu falo daqui. Tá um calor infernal. Segundo, que toda vez que eu vou tirar tarô, fazer alguma coisa espiritual, automaticamente, quando eu vejo, eu já tô sem camisa, porque os meus guias, para quem não sabe, né, tem pessoas que acham um desrespeito, mas até mesmo em muitos centros espirituais, quando as entidades vêm, elas ficam sem camisa. Tá? Então, se o seu guia usa camisa, usa calça branca, usa calça preta, usa camisa de gola, ótimo, eu respeito isso. Os meus guias não, tá? E aqui eu estou trabalhando com os meus guias, eu não estou trabalhando com os seus. Eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Eu estou falando aquilo que eu vivi, entende, gente? Tudo que eu falo aqui da espiritualidade, a forma como eu leio o tarô, foi o que eu aprendi na prática, eles me ensinando. Não foi alguém em um terreiro que disse que é. Eu vi na prática acontecer e funcionar, tá? Então a minha espiritualidade é vivida, ela não é de blá blá blá, tá? Pega o que for para você aqui, pode ser que tudo seja para você, pode ser que não seja. Se você está entrando aqui só para ver, ótimo, né? Por curiosidade, enfim. Vamos ver. Mensagem da espiritualidade. Vou usar o tarô de Kia, que é o tarô egípcio. O pensamento. Isso aqui está falando muito forte para mim. Eu sinto que tem uma pessoa, que essa mensagem ela já é para alguém que está mudando a forma de enxergar alguma situação. Alguém que foi induzido, talvez pela forma como foi criada, por uma criação, por experiências da vida dela. Ela foi sendo, entende? Foi construindo uma forma de ver a vida, de ver algum aspecto específico da vida dela. Pode ser relacionamento, pode ser família, pode ser trabalho, e ela, pode ser a espiritualidade, e ela está tendo mudanças em relação a isso. Eu estou sentindo essa energia, tá? Pode ser você ou pode ser alguém relacionado a você, gente. Isso é muito importante. Às vezes as leituras elas estão espelhadas. E espelhadas é isso. Às vezes a gente está falando uma coisa aqui que não é para você, é alguém que você está lidando, tá? O hierarca. O hierarca é a carta do Papa, fala de moralidade, compreende? O pressentimento. O apostolado, cara, é isso aqui. O apostolado é a carta do enforcado. Então, o que que é a carta do enforcado? Eu, a partir do momento que eu sou colocado em uma determinada situação, ou que eu me coloco, eu mesmo me coloco em uma situação, que muitas vezes é de estagnação, é uma situação pesada, onde nada acontece, de sacrifício, eu consigo iluminar, ver uma situação de uma outra forma, porque aqui ele está de cabeça para baixo. Então, quando você está de cabeça para baixo, você vê uma situação de forma invertida, né? É sobre isso aqui. Tá vendo, gente, como que é? Virou, vamos ver. A torre, cara, muito forte. A intuição, ela realmente não falha. A amizade e o eremita. A torre, ela fala também dessa quebra de crenças, crenças limitantes,
de uma situação enganosa, mentirosa. A torre, quando ela aparece numa tiragem, ela vem dizer que existe um evento, aqui existe um evento que aconteceu ou irá acontecer, que vai causar uma ruptura. E tem a ver com as relações aqui. Tem a ver com relações. A torre ela não é uma energia que ela aparece por qualquer motivo. Aqui a gente está falando de uma situação tóxica, pode ser uma situação abusiva, então você pode ser o abusado ou o abusador, de mentira, de engano, mas está me vindo essa questão de crença. Ou seja, aqui existe um evento que vai fazer com que uma pessoa, ou já está fazendo, ela enxergue as coisas como elas verdadeiramente são e tem a ver com o contexto social dela, ou faça elas outras pessoas enxergarem ela como ela realmente é. Só que aqui é algo que eu considero, gente, positivo, até porque assim, a torre, gente, a torre, ela não é uma energia é fácil de lidar. A torre como enforcado não é uma energia fácil porque fala de situações muito, muito difíceis, de verdades muito duras. Só que aqui a gente tem o eremita. E no fim a torre ela é positiva por quê? Porque a torre ela limpa tudo aquilo que é mentiroso, que é enganoso. Então, assim, eu vejo muitas pessoas. Eu trabalho, gente, com uma ferramenta que se chama mesa quântica. É uma mesa radiônica. Então, ela mexe muito com as energias da pessoa que você atende. No caso, eu faço para mim. E muitas pessoas, e na minha vida, inclusive, não só a mesa, quando você faz a oração de Arcanjo Miguel, quando você resolve fazer um voto de fazer uma novena, de rezar o terço todo dia, de fazer uma limpeza espiritual, de fazer um jejum, você vai ver, quem já fez, vai saber do que eu estou falando, que ao invés das coisas melhorarem, elas aparentemente pioram, entende? Por quê? Porque tudo aquilo que é nocivo, tóxico, ele vai emergir, ele vai revelar. Então, você vai começar. Não é que vão começar a acontecer coisas, você vai começar a ter a visão sobre elas. Então, você vai enxergar pessoas falsas, você vai enxergar traições, você vai enxergar mentiras, coisas que talvez há anos você não conseguia perceber. E quando a gente fala que da amizade do eremita, tá me vindo aquela coisa do é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Esse aprendizado aqui que alguém está tendo ou vai ter. E não vai ser algo fácil de lidar. Sabe? Aquela música do Renato Russo, eu amo essa frase. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Ou na espiritualidade. O eremita com o apostolado e a torre, gente, aqui vai ser um aprendizado muito grande. Essa pessoa, sabe assim, esses testemunhos. Hoje eu estava de manhã pensando nisso. Esses testemunhos muito poderosos de mudança de uma pessoa que era. Só que aqui é uma mudança verdadeira. Alguém que vai passar por uma situação tão grande, é capaz dessa pessoa ela até ter algum tipo de experiência espiritual que vai mudar a forma dela de ver, talvez até mesmo a espiritualidade, entendeu? A Torre de Babel, olha só, né? Aqui é a Torre de Babel. Qual é o mito da Torre de Babel? A Torre de Babel, uma galera lá resolveu construir uma torre e alcançar os céus, não é isso? Quem sabe dessa história aí?
Você aí sabe dessa história? E alcançar os céus. E aí Deus mandou, falou assim: olha, olha só, eu não estou gostando disso aí não. Para de construir essa torre, porque assim, vocês estão desafiando a mim. Quem, né, tipo assim, quem são vocês para poder desafiar Deus, querer chegar Deus com uma torre? E aí você vê, gente, isso que eu estou falando, da crença, que tem a energia do diabo aqui, que é a energia do ego. Então aqui provavelmente é uma pessoa egóica, tóxica, que acha que ela pode fazer e acontecer, que ela tem poder, porque a gente sabe que o céu, ele não, se você começar a subir aqui, você não vai alcançar o céu espiritual, você vai sair do planeta. Hoje nós sabemos disso. Então você percebe como que tem essa coisa de crenças, de acreditar em algo que não é verdadeiro, né? Porque a ciência hoje, o conhecimento, né, a evolução das tecnologias, do conhecimento, nos mostrou que o céu, ele é o céu da Bíblia, e enfim, ele é um céu que é outra dimensão, ele não está na nossa dimensão, então é uma crença. Compreende onde eu quero chegar? Que é essa energia do diabo. Então, assim, eu acredito que não existe lei de causa e efeito. Voltando a falar aqui dessa energia da torre, do mito, então Deus foi lá e falou: olha só, avisa essa galera aí que eu não quero que eles façam essa torre, senão o bicho vai pegar. Eu não quero isso. E aí o que que aconteceu? Eles fizeram. E fizeram, e estão lá, tá todo mundo, opa, eita lelê, né? E aí, cara, bum, derrubou tudo. Aqui é um raio, ó. E a gente sabe, né, o mito das várias línguas. Vocês sabiam disso, gente? Os mitos das várias línguas vêm a partir da Torre de Babel, porque quando Deus derrubou a torre, ele apenas não derrubou a torre e jogou todo mundo lá de cima. Ele fez com que ninguém conseguisse se entender mais. Compreende o que eu estou falando aqui dessa energia da amizade do eremita? Aqui vai ter um evento onde essa pessoa que está provavelmente contando com uma outra vai ter um desentendimento, vai ter uma grande confusão aqui entre um grupo de pessoas. Porque o mito da Torre de Babel é sobre isso. E essa pessoa ela vai entender que é melhor ela seguir o caminho dela ou que é melhor que ela sempre tivesse agido sozinha, pensado por ela mesma, porque o eremita, ele é o guia. O eremita é o guia, ele tem sabedoria própria. Vamos tirar com esse tarô aqui, ó, tarô de Waite. Tá. Gente, aqui a minha vizinhança, eles parecem assim que são pessoas adolescentes, sabe? Todas as vezes que eu tô fazendo uma leitura de tarô, alguém vem fazer uma gracinha. As pessoas pegam os carros delas e vêm na frente da minha casa pra não sei o que, gastar gasolina, a justiça. Vocês viram, a justiça ela estava caindo aqui antes. Essa leitura aqui é uma leitura séria. A torre, o apostolado, e eu estava falando ontem, gente. A justiça é o arcano 11. O enforcado, o dependurado, é o arcano 12. E o que que era o enforcamento? Era uma sentença, não era? A justiça com o dependurado, para mim, fala de uma sentença. Como aqui na Torre de Babel, Deus sentenciou, né? Então existia uma lei. Qual era a lei? Não construa essa torre. Não faça isso. Dentro do conhecimento, já era conhecido dessas pessoas que construíram a torre, que estiveram ali juntos em um projeto. Então aqui pode estar falando de um projeto de trabalho, o que eu não acho, porque
Essas energias aqui são, eu acho que são energias muito sérias, tá? Tem algum projeto, alguma empreitada que envolve uma ou mais pessoas que vai cair por terra aqui e vai cair por terra, só que eu estou sentindo muito uma coisa de dentro para fora, sabe? Ao contrário do que fala aqui nesse mito da Torre de Babel, eu sinto que é essa confusão que vai fazer a torre cair. Ais de paus, que é a mão de Deus também. A torre também fala a casa de Deus, né? Quatro de paus. Só que assim, de uma certa forma, tem alguma coisa que é positiva aqui. Nove de paus, querendo cair. Quatro de paus, dois de espadas. 10 de espadas, ó, cartas pesadas, tá? O julgamento virou. Eu não tô pegando. Nove de paus aqui no fundo de novo. O nove de paus fala de persistência, de resiliência. Só que ela negativo, né? É você insistir, insistir, como eu estou falando aqui da carta da torre. E o julgamento é esse anjo aí que eu tô falando que a trombeta é o anúncio, não faça isso, mano. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Né? Que os anjos na Bíblia, eles aparecem, não é para falar qualquer coisa, gente. Os anjos, eles aparecem para passar mensagens importantes. O julgamento, para mim, é a energia de arcanjo Gabriel. Então, arcanjo Gabriel apareceu na Bíblia quando? Para anunciar o nascimento de Jesus, né? Eu acho, assim, de bate-pronto é o que me lembra. Ele fez a anunciação. O louco, que é uma carta que fala de libertação, aqui alguém vai passar por um aprendizado profundo. Profundo, profundo, profundo. Essa pessoa aqui é o que eu estou falando. Eu estou sentindo alguém que vai passar por uma experiência e isso pode ter muito a ver com algo até já de destino, destinado. Três de espadas, dor, rainha de espadas. A rainha de espadas, ela sabe assim, fria, frieza. Sete de espadas, cinco de ouros. O sete de espadas é a carta, gente, assim, eu queria muito falar de outra coisa, sabe? Eu queria muito falar de outra coisa, mas é a energia que sempre não para de sair. O sete de espadas é a carta do ladrão, o cinco de ouros é a carta do roubo, da perda. 10 de paus, pra mim tem um quê de culpa. Rei de ouros, eu não tô falando, essa pessoa aqui, ela não tem um histórico. Aqui é uma pessoa astuciosa, que age na surdina, que fez muita coisa errada. Gente, eu não sei se eu. Aquela hora que eu falei a casa de Deus, pra mim aqui pode estar falando de. Não, eu não vou falar isso. Julgamento. Eles estão falando pra falar, cara. Muito difícil. Aqui eu acho que tem a ver com alguma instituição. É alguma coisa de fachada, entende? Assim, aqui tem uma coisa de fachada. Sabe o que é que tá me vindo aqui? Sabe essas. Porque aqui, gente, é a casa de Deus, a torre, também é chamada de a casa de Deus. Sabe essas instituições que dizem ajudar as pessoas?
clínica de recuperação para pessoas que são viciadas, sabe? Que prestam um papel social. Eu estou sentindo algo em relação a isso. Então, por exemplo, aqui pode ser que não é algo sobre essa instituição. Pode ser uma pessoa que está dentro de um grupo que tem uma bandeira de ajuda, de que faz algo bom, e essa pessoa está no meio, mas isso tem uma coisa errada, bem errada aqui. É o que eu falei de testemunho, de pessoas que testemunham coisas, mudança, sabe? Quem é essa pessoa aqui? Clarifica o eremita. O eremita é o que guia outras pessoas, então ele pode ser visto como um sacerdote também, às vezes, de certa forma. Não um sacerdote, sabe? Alguém que tem uma. Mas é alguém que tem, às vezes, um alto posto, um mestre, que é visto como um mestre. 10 de copas e o 4 de espadas. Tem mais um aqui? Não. O Papa. Olha, eu falei do sacerdote, gente, tem isso aqui. O Papa. E o que que eu falei, ó? Aqui é uma comunidade, tá vendo? Essa pessoa aqui, ó, rezando numa cripta. O rei de ouros e o 10 de paus. Por exemplo, pode ser aqui algo que, não sei por que, me veio isso, o rei de ouros, o 10 de paus. Sabe aquelas coisas assim que você, como eu disse, nós ajudamos as pessoas e não sei o quê, nós chamamos pessoas para tratá-las de algum tipo de doença, de vício, de personalidade, porque a gente sabe, gente, que tem locais aí que não são tão legais, né? Que pegam, por exemplo, pessoas que são gays e internam essas pessoas e fazem um monte de coisas para que essas pessoas se curem da homossexualidade, que na cabeça deles é homossexualismo ainda. E você tá vendo aqui, ó, tem um cara que é o Rei de Ouros, que fala de alguém de poder financeiro, e aqui é uma pessoa fazendo um trabalho pesado. Então aqui pode ser essa fachada, porém essas pessoas, na verdade, fazem um trabalho de, às vezes assim, trabalha numa plantação, sabe? Trabalha pegando café e com a desculpa de não, você está aqui porque a gente está te ajudando, porque você. Só que aqui, gente, tem uma coisa muito errada aqui. Tá vendo? Aqui é a pessoa desamparada. O Papa aqui. E a espiritualidade, o que que vem para essa questão aqui? Boa. O eremita e os 5 de espadas. Olha isso. O eremita tá aqui duas vezes. O 5 de espadas, gente, com 7 de espadas, aqui tem uma coisa muito ilegal, muito, muito imoral. Porque é o que eu já falei, o 5 de ouros é uma carta de alguém abandonado, é a carta do abandono, é a carta da vulnerabilidade da pessoa que não tem com quem contar. Talvez até mesmo não no sentido, como tem o 10 de copas aqui, talvez, essa pessoa até pode ter dinheiro, mas emocionalmente essa pessoa é sozinha, ela é frágil emocionalmente, entende?
Então você pega, por exemplo, uma mulher, é, enfim, que passou por uma situação de agressão, sabe? Emocionalmente essa mulher ela tá fragilizada. Então a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam disso. Aqui eu falei que é um aproveitador. Aqui tem uma pessoa que ela é uma aproveitadora. O cinco de espadas é a carta da desonestidade. Com o sete de espadas, aqui tem crime mesmo, coisas criminosas. E ó, 5 com 7 dá 12, o enforcado. E no meio, esse eremita. Essa pessoa aqui, essa aqui, ó, esse eremita aqui, ele não é o que ele diz ser. É alguém que está à frente de algo. Não tem outra mensagem aqui para mim que não seja essa. Só que eu sinto que uma pessoa, que alguém, ou de alguma forma, isso aqui vai se tornar visível. O enforcado é a carta, como saiu a energia da justiça, para mim pode falar dessa pessoa sendo pega, cometendo um deslize. O eremita tem energia de Virgem, aqui no tarô de Kia é a energia de Áries, mas para mim o eremita tem energia de Saturno. Aqui é algo, ó, e a gente saiu, o 9 está aqui repetindo duas vezes. E a gente saiu de um ano 9. Tem o 10 duas vezes. Então a gente tem o número 9 e o número um. De novo, igual a outra leitura, muito forte. O eremita com 5 de espadas. Eu vi vingança. 3 de espadas. Por exemplo, gente, outra situação aqui. Ó, o Papa. O Papa fala de contratos também, fala dessa coisa de uma pessoa que influencia outras, que faz intermedia operações. Então, por exemplo, às vezes o Papa pode falar de alguém, de um advogado, de um juiz, pode falar de um despachante, entende? Assim, que mexe com papeladas, porque o Papa, os padres, né? O Papa é o pontífice. Por quê? Porque ele é a ponte. Então, lá atrás, tem gente ainda, né, que acredita nisso, e aí eu vou respeitar a sua crença. De que o Papa, o padre, ele tem o poder de perdoar uma pessoa, entende? Então, quando você se confessa com o padre, então Deus capacitou essa pessoa de te perdoar. Compreende assim? Então o Papa ele faz essa ponte de levar as suas orações para Deus, de trazer a luz para você. Não que não tenha, gente, porque eu sou sensitivo. Então, por exemplo, eu vou em missa, quando o padre põe a mão e dá a bênção, eu sinto a energia vindo, você acredita? Então, não é uma balela. Não por isso que eu estou falando. Não estou aqui falando mal da Igreja Católica e dos padres. Eu estou falando dessa situação aqui e de alguns conceitos que realmente são defasados, sabe? É falta de conhecimento e ignorância das pessoas, assim, que não procuram entender como a espiritualidade funciona. Então, gente, eu já fui. Tinha uma pessoa que ela não é. Eu até achava que ela era pastora. Eu não vou falar muito porque senão vai ficar muito na cara. Mas enfim, eu sempre ia no estabelecimento dessa pessoa. E um dia essa pessoa pediu para orar por mim. E, gente, eu sou reikiano e eu já apliquei reiki. Quando você. Que é essa ideia do padre que eu falei, da bênção. Quando você recebe reiki, você sente é como se fosse um calor. A mão, ela emite uma energia tão forte que você sente a energia passando. Você acredita que quando ele colocou a mão sobre mim, foi a mesma energia que eu sinto do Reiki?
Compreende? Uma pessoa que não sabe, que não é iniciada no reiki, uma pessoa que não é um sacerdote, que não é um padre, que não é um pastor, que não é um missionário, é apenas uma pessoa que tem muita fé. E a energia, a oração dele era tão forte, tão poderosa, que realmente a energia dele passava para mim. Compreende assim? Então aqui tem alguém que eu acho que tem uma pessoa que acha que precisa da ajuda da outra, ou que recebeu uma ajuda, que achou que seria ajudada. Sabe, por exemplo, também, eu estava falando aqui esses dias aqui em casa, quando você vê esses casos da Turquia, até que passou na novela, né, da Morena, que a pessoa chega e fala, olha, vamos lá para o exterior, você vai fazer isso, isso e isso, e a gente vai te ajudar com isso, isso, isso e isso, e chega lá, é tudo fachada, não é nada daquilo. Gente, aqui, cinco de ouro, cinco de espadas, aqui é um golpe, aqui é uma coisa disso, assim, de pegar uma pessoa, sabe? Você vê uma pessoa que está ali, desempregada, e você fala, olha, eu tenho uma oportunidade, pirâmide, entende? Pirâmide. Eu não sei por que está me vindo essa questão de casas de apoio, de ajuda. Nem era de apoio que eu ia falar, mas casas de apoio. Então vamos supor, aqui tem alguma coisa, essa questão de gente que é usuário de droga. Pode ser que tenha aqui uma casa, uma instituição, e aí fica a critério de vocês deduzir o que eu estou querendo dizer. Pode ser uma igreja? Pode ser uma igreja. Pode ser um órgão beneficente, um órgão com fala, uma ONG, que pega pessoas, porque aqui tem uma coisa de planta, tá vendo aqui, ó, que é tipo uma plantação. Ah, vamos ajudar você. Então, ou elas não ajudam, essas pessoas fazem uma espécie de trabalho forçado, meio escravo aqui, entende? Não, você está pagando a sua comida, você está pagando a sua bebida, você está pagando não sei o quê. E a pessoa fica naquela sempre, porque isso ainda existe, gente. Eu fui para Fundão e lá a polícia passava para fazer ronda, porque achavam pessoas que estavam sendo escravizadas trabalhando em plantação de café em 2024, 2025. 2024 estava lá, 2025, enfim. Ainda existe isso. Não é uma doideira que se você vai falar que é uma doideira, que não tem nada a ver, não é. Eu vi isso com os meus olhinhos, tá? Mas também eu tô pegando uma coisa aqui, gente, tipo assim, nós dizemos, a gente tem uma casa no campo e as pessoas vão para lá para serem tratadas. Chega lá, na verdade, esse lugar fabrica drogas. Planta maconha, planta folha de coca. Entendeu assim? É meio isso aqui. Mas eu tô sentindo desde o começo que tem uma pessoa que ela está despertando para isso, de que algo aqui não vai valer a pena. E eu sinto que ela vai fazer um movimento de redenção, sabe? Aqui para mim tá vindo, no fim, eu tô detalhando aqui, até me repetindo um pouco. Ó, eu falei redenção, quando eu olhei ele estava 33. 33 é a missão de Cristo. O que que foi a missão de Cristo, né? Segundo, para mim não é, gente, exatamente isso, tá? Para mim não é exatamente isso. Ah, Jesus veio para perdoar os pecados. Não, não vejo assim, entendeu? Jesus para mim teve uma missão muito, muito, muito importante. Mas perdoar, gente, o perdão, ele vem da consciência. Você chegar numa igreja e falar, aceitei a Jesus, estou perdoado, vou para o céu, você não vai. Você não é perdoado por conta disso. Você é perdoado quando isso flui do seu coração de forma sincera. Vide o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, nos últimos minutos de vida dele, ele falou: Senhor, me leva com você. E aí eu até falo, né? Eu tenho uma teoria sobre esse ladrão da cruz, que assim, gente, vamos lá. Eu acho que é até isso aqui que eles querem que fala, sobre esse conceito. Jesus.
estava ali na cruz. Para todo mundo, Jesus era um bandido, certo? Certo, não é isso? Então, assim, muitas pessoas dizem, usam essa história do ladrão da cruz para dizer que, assim, não, se no último segundo da sua vida você pedir perdão a Deus, era isso que eu queria falar, eu estava indo por outro caminho. Tá vendo como tem essa coisa de dubiedade aqui? Quase que eu mesmo falo uma coisa que não era o que eu queria falar. O ladrão da cruz, gente, Jesus estava ali injustamente. Todo mundo, para todo mundo, Jesus era o culpado, mas Jesus não era. Então, esse senhor que estava do lado de Jesus falou: Senhor, quando chegar no céu, lembra de mim. Ele não falou para Jesus perdoar ele. Ele não falou para Jesus abençoar ele. Ele não falou para Jesus levar ele com Jesus. Ele falou: Senhor, quando você chegar lá, se lembre de mim. E ele falou: Filho, você vai estar lá comigo. Então, qual é a minha teoria, gente? Talvez esse homem, ele também era inocente. Compreende? Talvez esse homem, assim como Jesus estava lá injustamente, ele era inocente, gente. Não existe, cara, essa coisa de. Eu estava falando isso aqui hoje. A vida, gente, ela é débito e crédito. Se você não está no débito, você está no crédito. Se você não está somando, você está diminuindo. Quem não é a favor é contra. Quem não é quente é gelado. Entende assim? Então, se você. Obviamente, gente, eu estou falando assim. Todos nós temos coisas, a gente está num processo de evolução, entende? A gente está num processo de melhoria. Não tem, ninguém é perfeito. Não estamos falando de perfeição. Mas no fim é isso. Você faz coisas boas, 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 e você também comete erros, 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 erros. E a somatória disso diz quem você é, tá? Então aqui eu estou sentindo essa pessoa passando a ter algum tipo de iluminação, de despertar, assim, sabe? E entrando em um movimento de redenção, de tentar acertar as coisas. E aí o eremita fala muito do interior. Então essa pessoa aqui, por exemplo, ela pode não necessariamente, gente, fazer um vídeo no YouTube confessando tudo, sabe, no Instagram confessando tudo que ela fez. Você olhando para ela todos os dias, ela pode até parecer estar do mesmo jeito, fazendo tudo que ela. Você pode até olhar, por exemplo, se essa pessoa aqui é uma pessoa que vende droga, você pode continuar todos os dias vendo essa pessoa vendendo a droga dela, mas por dentro, entendeu? Essa pessoa pode na frente de todo mundo estar ali usando droga, fazendo tudo que ela faz, etc e tal. Quando ela chega em casa, ela fecha a porta do banheiro, ajoelha no chão e fala: Senhor, me perdoa. Pode ser alguém que está assim, entende? Porque o processo do eremita, ele não é um processo para as pessoas verem, ele é um processo interno. Ele é para você, entendeu? Para finalizar, gente, aqui, três de espadas, o Papa, mas aqui vai ter uma experiência dolorosa que vai fazer essa pessoa caminhar para isso. O mundo. O mundo fala do fim de um ciclo, do fim de um grande aprendizado, com êxito. A gente tem o eremita duas vezes, a torre, o mundo. O que que eu falei? Tá vendo que essa pessoa ela tá isolada? Essa mulher aqui no centro, ela está isolada. Aqui tem os quatro elementos. E aqui representam os signos cardeais, né? Então é leão, touro, virgem. Não, esqueci agora, gente. Se eu não me engano, são os quatro signos cardinais, né? Que é leão, touro.
Virgem em Câncer? Não sei, enfim, não sei. Libra e Câncer. Aqui, ó, a pessoa sem dormir. Isso aqui é a perturbação da mente, é a culpa. É aquela quando você deita na cama que eu falo e fala assim, ó, você fez isso, você fez aquilo. Lembra daquilo que você fez no verão passado? Entende? É a dor na consciência. Você vê que a pessoa ela tá é aquelas coisas assim, ó. É o peso na consciência. E por quê? Porque aqui algo poderia ter sido feito de uma forma, alguma experiência que essa pessoa não teve inteligência para vivê-la. Não teve. O leão, ele é um animal muito forte, né? Então a carta da força, ela fala da gente domar os nossos instintos. Então aqui pode ser uma pessoa muito impulsiva, tem a energia da torre, como eu falei. Então alguém que não conhece limites, alguém que não sabe se domar, entende? Essa pessoa, ela é uma pessoa, eu tô vendo assim uma pessoa reativa, compreende? Alguém que é muito reativo. E automaticamente essa pessoa faz e se arrepende, faz e se arrepende, faz e se arrepende. E é por isso que hoje, gente, eu estou numa coisa tão assim, de débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito. Porque é isso, entende? Essa pessoa, ela faz e se arrepende. Só que no fim das contas, o que está feito, não dá para você voltar atrás. Porque não adianta a gente ficar pensando o que a gente gostaria de ter feito, quem a gente gostaria de ser. O que importa é o que a gente fez efetivamente. Isso está contando. E aqui, ó, você está vendo que eu estou falando de débito e crédito? É como se cada linha dessa aqui, ó, fosse isso. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso certo, eu fiz isso errado, eu fiz isso certo, eu fiz isso errado. Mas, no fim de tudo, muitas cartas de número 9. Tem o Eremita aqui duas vezes, arcano 9. O 9 de espadas com a força. E olha que coisa incrível, né? Aqui, se a gente for seguir a sequência, tem o Arcano da Força, que é o Arcano Maior 8. Aqui, depois do Arcano Maior Eremita, seria do Arcano 8 seria o Arcano 9, que é o Eremita, que ele está aqui. Só que aqui ele está representado pelo 9 de espadas. Então é o que eu falei, aqui é um aprendizado, é uma iluminação que não é um processo de evolução que eu estou seguindo. Entende? Porque o tarô, gente, a gente segue uma linha, né, de evolução. Então você está ali no 1, você vai para o arcano 2, você vai para o arcano 3. Eu não acredito que exista uma ordem, mas eu estou tentando exemplificar para vocês aqui, de forma simples. Então, essa pessoa aqui, ela vai entrar nessa energia do eremita, mas não é por uma crescente consciencial, é uma situação repentina, inesperada, e muito provavelmente por ação impulsiva, por uma impulsividade, por uma falta de controle, que ela vai entrar aqui numa fase, gente, e assim, eu estava até vendo uma menina falando que hoje a gente está vivendo o ano um. O que que é o ano um? O ano um é a abertura de um ciclo. É a abertura de um ciclo, o ano um. Só que o que você plantar hoje, você não vai colher amanhã, não vai reverberar no seu amanhã no próximo ano, daqui a 2 anos. Ele vai reverberar nesse ciclo de 9 anos aqui. Então eu sinto. Por isso que eu falei que eu estou sentindo uma coisa aqui que é um pouco pesado. Eu sinto que essa pessoa ela vai entrar em um período de que ela vai se sentir muito cobrada, ela vai se arrepender muito do que ela fez. Por quê? Porque isso vai durar, gente, muito tempo. Vai durar muito tempo. E dependendo do que tem aqui, porque o eremita é uma pessoa que está reclusa, recolhida. Essa pessoa pode ou ser presa mesmo, ou, por exemplo, se for um caso de, enfim, por algum motivo essa pessoa ser isolada, ou ela ter que ir para um outro lugar
e ter que se afastar de família, de não sei, sabe? Ou, por exemplo, alguém que tomou uma decisão como essa. Ah, eu vou para a Turquia, compreende? Eu vou aceitar trabalhar fazendo programa em Portugal. E aí chega lá, essa pessoa fica 9 anos presa a essa pessoa que pagou a passagem dela, a um contrato que ela assinou. Compreende assim? É algo, gente, aqui que vai ser pesado porque vai durar muito tempo, entende? E é uma coisa que não vai ter, vai ser desarmônico. Tem uma coisa de desarmonia aqui, infelizmente, entende? Assim, queria poder falar outra coisa, mas não tem, porque aqui, ó, é o 10 de copas, é a felicidade, né? É a família de comercial de margarina, e aqui é o 10 de paus. É o cansaço, é o peso, é a culpa, eu não aguento mais, eu não suporto mais. É o 5 de ouros, a pessoa. Ah, eu tô doente, tem que trabalhar. Como a gente sabe que, por exemplo, é o caso de pessoas que passam por essas situações, né? Não sei por que tá vindo isso, gente, mas a mensagem é essa aqui, tá? Se não é pra você, graças a Deus, pra mim, graças a Deus não é, porque eu não tô metido no meio de nada disso. Pra finalizar aqui, o que que pode dizer pra essa pessoa? Mas aqui é o que eu tô falando. No fim, essa pessoa vai ter, gente, um testemunho de assim, caiu da bunda. 9 de paus, tá vendo? Sobre resiliência. Essa pessoa aqui, ela vai precisar. E eu acho que qual vai ser o intuito disso? Essa pessoa pode ir até para a fé, como eu falei. Talvez você olha, né? Essa pessoa tá da mesma forma, tá do mesmo jeito, mas por dentro eu sinto que já se iniciou o rei de paus. O rei de paus é um mentor espiritual, também é o bruxo, né? O mago, o feiticeiro, o que maneja energias espirituais. Ás de espadas, ás de paus e cavaleiro de ouros. O ás de espadas fala de clareza, fala de uma nova ideia. O ás de paus fala de uma inspiração. Aqui tem a espiritualidade soprando no ouvido dessa pessoa para ela seguir um caminho. Eu tô sentindo esse cavaleiro. O cavaleiro de ouros é aquele que você sabe que vai chegar. Fala de comprometimento. Seja lá o que for que essa pessoa vai passar, está passando, essa pessoa vai ter que aguentar firme, sabe? Como eu falei, aqui é um processo que vai levar tempo, mas no fim, essa pessoa vai ter um aprendizado sobre valores. Ela vai retornar para um caminho desse rei de ouros aqui, que ela talvez se desviou. Então aqui para mim pode estar falando de estudos, entende, gente? Porque assim tem pessoas que passam por situações que é o que leva elas muitas vezes para a espiritualidade, porque é o que eu falo, as pessoas que estão, gente, em busca da espiritualidade, você pode ver pessoas que foram estudar o tarô, que foram fazer cursos de terapia holística, pessoas que até mesmo estão na igreja, são histórias muito pesadas às vezes. Então, às vezes, na maioria das vezes, o que leva, o que nos leva a buscar a espiritualidade são coisas difíceis, entende? Quando a gente está em bons momentos, vou falar por mim, sendo muito honesto, muitas vezes que é um aprendizado que os meus mentores, ó, ainda me lascam. Que é o quê? Quando eu, gente, tô no momento, ó, o Vale da Sombra da Morte, compreende? Quando eu tô no momento péssimo, gente, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu rezo 3 vezes ao dia, sabe? Tudo isso. Quando aquilo passa, meio que eu esqueço um pouco aquilo ali.
entende? Então, o que que isso faz? Essa conduta mostra. Essa conduta mostra que você não está ali por causa da espiritualidade. Você não quer saber muito dos mentores, você não quer saber muito do tarô, dos seus compromissos espirituais. Você está ali querendo benefício, você está ali por interesse, entende? E isso eles estão tentando já. É difícil, gente, para mim, porque eu sempre trabalhei, entende? Assim, eu passei muita dificuldade criança. Então, eu não. É muito difícil, assim. Eu já passei por uma vida de abdicação. Eu abdiquei de muitas coisas para estudar, para ter a carreira que eu tenho, entende? Assim, para ter a profissão que eu tenho. Eu fiquei sem sair. Eu fui sair, gente, mesmo e ter essa coisa de namoradeiro, sabe? De conhecer pessoas, de ficar com pessoas, depois dos 30 anos. A minha vida até os 30 anos foi estudar, trabalhar e namorar. Então hoje, para mim, é muito difícil ainda. Entende? É muito difícil, que é essa coisa que eu falei do diabo. O meu ego, dentro de mim, eu quero viver coisas que eu não pude viver, mas que talvez não seja o meu caminho viver, não ter essa experiência, entendeu? Não está no meu caminho ser uma pessoa baladeira. Ah, como que você sabe disso? Porque a minha vida inteira, o que funcionou pra mim, gente, até os 30 anos, foi um estilo de vida. Quando eu me desviei dele, não estou falando que é ruim, que eu me arrependo, porque tudo tem um propósito e eu aprendi muito. Me desenvolvi muito como pessoa nesses 4 anos ali que eu fiquei saindo, que eu tive experiência de usar coisas ilícitas, de ir pra balada, de transar aleatoriamente. Então isso desenvolveu a minha personalidade, fortificou a minha personalidade, que eu não tinha, eu era uma pessoa apagada, entende? Assim, eu era muito bonzinho, muito bobinho, muito frágil, e isso me fortaleceu. Mas a minha vida pessoal, financeira, foi devastada. As pessoas que eu conheci, gente, nesse período, poderiam ser totalmente cortadas da minha memória, como foram por mim cortadas, que elas não significaram nada, não agregaram nada. Então, quando você para analisar, você percebe que o que é do seu caminho e não é, entende? Que é esse Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele é a constância, é o comprometimento. É tipo quando você coloca uma encomenda que ela é rastreada, que não importa se passou por tal lugar, entende? Você consegue saber onde está, você consegue ter uma previsão. Ah, atrasou, beleza, porque o Cavaleiro de Ouros é lento. Então atrasou e etc e tal, mas vai chegar. Você tem um controle. Então o Cavaleiro de Ouros aqui é isso. E a espiritualidade está tentando mostrar para uma pessoa que esse é o caminho dela, que não é isso aqui, entende? Que isso aqui, ó, não vai valer a pena. As espadas, gente, muita espada na energia dessa pessoa, muita espada e muito fogo. Ó, as de espadas, três de espadas, quatro de espadas, cinco de espadas, sete de espadas. A espada é o ar. O que que é o ar? Você não toca, entende? O ar, ele, a fumaça, né, por exemplo, você até consegue ver ela, mas você passa a mão, ela, você não pega e ela desaparece, sabe? Então aqui, essa pessoa ela vai começar a entender o que realmente tem valor na vida. O Rei de Ouros eu vejo ele como o marido, sabe? O marido, aquele marido idealizado do marido, o provedor, o pai, que fala isso é certo, isso é errado, entende? É aquele que ajuda as pessoas. E aí, muitas vezes, como que você entende o que é, por que a gente precisa ajudar as pessoas? Porque você vai ser colocado aqui, ó, 5 de ouros, você vai saber o que não é ser ajudado. Como que você aprende o que vale a pena quando você passa por isso aqui? Quando você aprende o que é o poder do respeito, quando você é desrespeitado. Quando você aprende o poder da honestidade, quando você sofre uma desonestidade. Quando você é enganado.
entende? E eu sinto que essa pessoa já está passando por isso, e muito especificamente em relação a amizades, pessoas da companhia dela, enfim. Para finalizar, gente, vou tirar só uma carta aqui do baralho cigano. Eu quero clarificar essa coisa aqui. A casa, ó, a carta da casa. A carta da casa fala de família. A carta da casa fala do corpo. Essa pessoa que ela pode vir a sofrer um karma na saúde. Pode ter essa questão familiar envolvida. Isso que tudo que eu estava falando do Rei de Paus, os valores. E a carta da casa também fala da intimidade, da privacidade. Eu não falei que. Ó, eu estava querendo clarificar essa carta da amizade. Então, assim, gente, a minha mãe, por exemplo, isso é um ensinamento que eu falo assim. A minha mãe era uma pessoa muito sábia e muita coisa eu não entendia. Minha mãe nunca deixou eu levar amigos dentro de casa. Minha mãe nunca deixou. Minha mãe falava, gente, que a nossa casa, ela é sagrada, e isso é uma verdade. Vou falar uma coisa para vocês espiritualmente que meus mentores me ensinaram. Por exemplo, a nossa casa, ela tem uma proteção natural e espiritual. Todos os locais têm. Então, muitas vezes, como que um ser pode ser um espírito, pode ser um ser astral, um demônio, enfim, como que ele entra na sua casa? Não tem aquela história do vampiro que você precisa convidar? É um pouco essa vibe, entende? Então, a nossa casa, gente, é o nosso santuário, sabe? Minha mãe falava, André, a nossa casa é sagrada. Você quer encontrar com alguém? Vai ali do lado de fora, conversa com a pessoa, senta na calçada. Entende? Às vezes eu ficava conversando com os meus amigos na calçada, minha mãe fazia suco, fazia bolo, não sei o quê, e a gente ficava comendo na calçada. Antigamente, isso era normal, né? Aqui em Guarapari era assim, não sei se todo mundo teve essa vivência, mas eu tive. A gente ficava conversando na calçada, horas e horas e horas, aí ficava comendo ali, coisinha, conversava, gente, horas. Mas entrar dentro de casa, não. Essa pessoa vai aprender isso também. É o que eu falei. Aqui tem uma coisa de amizade e tem a ver com isso. Quem você bota dentro da sua casa. Muita coisa, né, gente, aqui. Mas é isso, tá? Eu tenho convicção, gente, convicção, como eu digo. Às vezes para você pode não fazer sentido nenhum, mas eu tenho convicção das mensagens que eles passam aqui, tá? Então, pode ser que uma parte seja para você, outra parte seja para outra pessoa, mas para alguém isso aqui vai fazer sentido. E eu tô falando, essa pessoa vai entender, talvez até mesmo que eu estava falando dos valores, eu estava falando do pai, né, da família, o que realmente importa. E tem a ver com isso aqui, sabe? Com a sua, aquilo, com o lar, eu acho. Que às vezes a gente precisa perder. O meu pai, por exemplo, ele é uma pessoa que ficou 10 anos separado de nós, por conta das consequências das ações dele. 10 anos depois, a gente aceitou ele de volta. E ele não aprendeu a lição porque ele fez pior do que antes. Entende, gente? Então, alguns aprendizados não são concluídos pelo amor. Algumas pessoas realmente escolhem a dor. E essa pessoa aqui, ela provavelmente priorizou as amizades do que a família. Ela priorizou as futilidades do que a família. Do que, não talvez a família, porque nem sempre a família é a nossa família de sangue. Mas aqui podem ser relações que tinham valor para coisas que tinham valor para essa pessoa e que ela não quis valorizar. E a espiritualidade vai ensinar para ela por um longo tempo que ela está errada, tá? É isso aí, gente. Fui. Beijos pra vocês. Se não for pra você, que bom, porque aqui o bicho vai pegar, tá?
Fui, beijos.